Embora seja presbiteriano, eu acredito no dom de línguas. No entanto, tenho dificuldade de acreditar que a evidência maior do batismo do Espírito Santo seja o falar em línguas. O que dizer da afirmação de Paulo sobre a distribuição dos dons, que é de conformidade com a vontade do Espírito? Qual foi o início da pergunta? Desculpa. Embora seja presbiteriano, Ok. Tá. sinal, né? Talvez aquela questão da língua como evidência do batismo do Espírito Santo. Tá. Bom, primeira coisa. Nem todos que acreditam no batismo com o Espírito Santo ou com alguma experiência pós-conversão, além da conversão, acredita que o sinal dessa experiência seja o falar em línguas. Nem todos. Então, por exemplo, o grande nome William Seymour do pentecostalismo no início do século XIX, aquele início, ninguém ali acreditava que o batismo com o Espírito Santo tinha como evidência o falar em línguas. Então, a primeira geração pentecostal, vamos dizer assim, não tinha isso como um ponto central. Isso foi se criando no meio pentecostal, mais dentro de algumas tradições, e isso foi afunilando dentro da tradição assembleiana do pentecostalismo. Mas nem todos da Assembleia de Deus, como grandes nomes como Gordon Fee, por exemplo, acredita que a evidência do batismo com o Espírito Santo seja falar em línguas. Ou seja, isso é um assunto que vai da consciência de cada um no final do dia e que não necessariamente a gente precisa fazer essa relação de que a experiência, uma segunda experiência, a segunda bênção pós-conversão, vai ter como essa evidência. Beleza, esse é o primeiro ponto. Outro ponto, nem todo mundo acredita que existe uma bênção pós-conversão chamada de batismo com o Espírito Santo. Geralmente quem acredita nisso são os pentecostais. Mas lembra, nota de rodapé, nem todo pentecostal crê que a evidência dessa segunda bênção seja o falar em línguas, beleza? Mas eles acreditam. Só que existe um outro grupo chamado carismáticos. E eles acreditam que não existe somente uma bênção pós-conversão para revestimento de poder e evangelização. Não é uma. Eles acreditam que existem várias. Uma. É nós, né? Eu também estou nessa. Então, perceba, qual a diferença entre carismáticos e pentecostais? Carismáticos acreditam em várias bênçãos, chame como você quiser, batismo, enchimento. Já os pentecostais acreditam que existe uma especial pós-conversão que tem um objetivo que é te capacitar para pregar o evangelho usando a língua. Aí algumas tradições acham que essa capacitação para pregar usando a língua com mais intrepidez começa com falar em línguas, mas nem todos acreditam que essa é a evidência, como Greg Kinnear também, que é o pentecostal, mas não acredita que exista essa evidência, tá bom? Então, você não precisa fazer essa relação, assim, de forma geral. Quer comentar? Fica à vontade. Só comentar, para quem não sabe, aqui em Belo Horizonte a gente teve um dos epicentros da chamada renovação espiritual, né? Nos anos 70 ali. E uma igreja grande como a Lagoinha, por exemplo, era uma igreja da Convenção Batista Brasileira, que se tornou uma das primeiras da Convenção Batista Nacional, na época que José Rego Nascimento era o pastor. Isso nos anos 60 para 70, né? Então a gente não sabe da história. Mas aí nos anos 70 teve essa renovação, mas havia justamente essa concepção, que tem uma outra origem, de uma segunda bênção, mas que não tinha nada a ver com obrigatoriamente falar em línguas. E o povo que orava por avivamento acreditava nisso aí. E aí nos anos 70 você tem esse derramamento do Espírito, e aí surgem várias denominações, e aí surge a Convenção Batista Nacional, que aí você tem várias igrejas em Belo Horizonte, que foi um dos lugares onde isso começou, que pegaram esse caminho, né? O neopentecostalismo dentro das históricas vem depois ainda, final dos anos 80. Então, mas eu acho que é legal saber, porque a gente não chama aqui não chamava de carismático, carismático é de católico, né? Como é que é chamado aqui? Dos renovados. Mas é um movimento carismático, na verdade é esse movimento que pegou várias denominações. Sim. Então, só pelo que eu entendi, só para ver se eu entendi, esse ponto sobre
a evidência, o batismo com o Espírito Santo, né, como uma segunda bênção. E a evidência disso ser as línguas estranhas é algo novo, na tradição renovada, carismática. Perfeito. etc. Não é algo que surgiu com o pentecostalismo, inicialmente, assim. Eles não sabiam o que estava acontecendo, havia, sim, uma construção teológica acontecendo, inegavelmente. O ponto é que nem todos da origem pentecostal faziam essa relação das línguas como evidência. A língua, em termos de dom, né, colocar assim, como uma evidência. Não, mas eu acho que esse é o ponto dele. É que a ideia de que isso é a evidência é uma ideia super nova. Ah, sim. Isso nunca existiu. Foi Sim. no século XX se desenvolveu. Ok. Isso. Claro, amigos pentecostais, eles vão citar alguns exemplos do 3º século, 4º século, Justiniano e alguns, falando de algo como segunda bênção, mas o termo, o construto teológico, a gente não encontra nesse período. Se tivesse o pentecostal aqui, ele ia dar um jeito de achar, né? Tem sim. Os cânticos espirituais... Eu também tenho que dizer que amo o Gutierrez, se ele for ouvir isso aqui. Estou estragando com as amizades. Ele pedia desculpas, amizades. E antes disso tem o Holiness, né? Ainda. Sim. Tem a perfeição cristã de Wesley e depois o movimento Holiness, que é o background do pentecostalismo, né? Perfeito. Essa ideia de alguma evidência estática para falar de uma ação do Espírito, ela foi também sendo construída no wesleyanismo. Você tem a perfeição cristã, um estado onde pecados conscientes não vão ser mais cometidos. Pecados inconscientes podem acontecer, mas aquele estado de perfeito... Estou resumindo tudo aqui para tentar alcançar todo mundo, mas a ideia é aquele estado de perfeito amor era um estado que ia envolver certas experiências estáticas, experiências com o Espírito. Então, isso foi ganhando nome até chegar, por exemplo, numa evidência de línguas como segunda bênção e tal, né? etc.